Olá pessoal, eu novamente. Então, na série Divã no Cotidiano, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre memória, que a gente já começou no outro vídeo, e eu dei uma pimentinha no bolo, e aí eu falei assim, será que se eu falar da memória em relação a uma mágoa, seria um bom exemplo? Muita gente teve um retorno para mim, eu falei obrigada para as pessoas que retornaram, disseram que sim. Então, como é que a gente cria esse sistema magnífico de memória, que a gente está falando do inconsciente e consciente, segundo a classificação freudiana? A gente vai falar um pouquinho mais do inconsciente, mas existem outros estudos que não só da área da psicanálise, mas da área psicológica, que aí eu vou tentar fazer algumas pinceladas, mas o fundamento dentro da neurociência, a gente vai falar um pouquinho mais, buscando então a neurobiologia, que é o estudo então da biologia das células nervosas e de todas as conexões e estruturas que cabe então ao entendimento dessa comunicação maravilhosa que se estabelece dentro do nosso ser. Então a nossa língua falada, ela é criada em códigos, em um sistema magnífico bioquímico, então de substâncias, moléculas, né, que são formadas a partir da produção das nossas células, e agora especificamente a gente está falando das células nervosas. Então essa fala que para nós é silenciosa, porque está acontecendo todo momento dentro da gente e a gente nem consegue reconhecer esse sistema magnífico, a gente cria todo o nosso sistema executivo de informações, a gente executa tudo que entra de informações, a gente vai elaborar isso daí, né? Então, essa execução dessas informações a partir do recebimento dessas informações, a gente vai elaborar tudo isso daí e vai migrar para um sistema de comunicação para a gente ter um aprendizado. Eu acho que nós estamos aqui para aprender na Terra, né? Todos os seres. Isso é fantástico. E no último, nosso último vídeo, fugiu da memória, eu citei Ewald Hering, de 1920, e ele, um trechinho do seu texto, e ele coloca assim que a nossa memória reúne todos esses fenômenos em como se fosse um bloco, sabe, num sistema unitário. Ele faz uma analogia, tá? E se a gente pudesse pegar esse sistema unificador, né, da memória e quebrá-los, fragmentar totalmente, a gente teria um segundo da nossa vida, e de cada segundo de nossa vida unificado ali. Já imaginaram? Lógico que isso ele faz aí uma hipótese dessa situação para poder tentar entender a consciência e o tamanho da importância dessa consciência que a gente tem tratado também nessa questão do que a gente faz com tudo com aquilo que a gente sente, vive, e o que a gente se coloca para viver ou não viver. E aí eu coloquei uma pimentinha e falei, então, se a gente se magoasse por algum motivo, a gente vai guardar isso, e isso cria um ressentimento, né? Aquilo que é ressentido. Eu já tive um sentido e que estou ressentindo ele de uma forma não muito bacana, né? Eu estou guardando isso e guardando de uma forma muito dolorosa. Porque a cada momento que eu vou rever essa mágoa, eu vou sentir no meu corpo, no meu psicossoma, né? Então eu vou somatizar essa memória e eu vou reverberar isso no meu corpo. Tem pessoas que são tão magoadas que sentem, quando lembram de uma situação, taquicardia por lembrar daquele momento, daquele evento que levou à memória da mágoa. Tem pessoas que choram, tem pessoas que emudecem, entristecem e ficam num sistema de revisão daquela mágoa e aí cria tristeza em cima disso. E essa mágoa parece uma roldana que não sai do lugar, porque ela está lá, naquele inconsciente. E de vez em quando, cria-se um espaço, um gatilho, que algo faz aquilo voltar à minha consciência em pequenos fragmentos. E às vezes eu nem noto que é por causa da mágoa, daquela mágoa que ficou no passado distante.
Então eu tô falando de uma memória muito longa. Veja, então, a mágoa é algo que a gente pode guardar por muito tempo. Uma memória que a gente fala de longo prazo. Não existe só essa memória de longo prazo. Eu já citei lá no YouTube algumas coisas. Vou tentar simplificar aqui dessa forma, do jeito que eu estou dizendo, no nosso dia a dia. Essa memória, essa intensidade dessa memória, então, que eu estou falando de um tipo de ressentimento, no caso, da uma emoção negativa que a gente fala, assim, nos estudos da neurociência, ou dos escaninhos aí, dos estudos psicológicos, a gente fala que não existe uma fluidez, né, do pensamento. O pensamento vai e volta naquele ponto. E você até fica se perguntando, por que eu fico voltando nisso? Para mim isso já está passado. Não existe mais esse sentimento. E aí volta. Às vezes em sonhos, que são representações dessa memória. Às vezes em um xiste, que na psicanálise a gente fala. Eu tô pensando, tô falando algo com você, daqui a pouco eu falo uma outra coisa, que não tem nada a ver, mas que tem a ver com aquilo. Porque algo em você, ou na cena que eu tô vivendo, ou no lugar onde eu tô, não sei, trouxe essa memória. E eu falei do nome de uma pessoa, ou do lugar, ou eu lembrei de algo trágico, traumático. Em geral, ao meu ver, dentro dos estudos, quando eu penso num sentimento que a gente acaba colocando nessa coisa uma rodona tão dolorosa e que vai e volta naquele sistema, foi um trauma recebido. Algo que você não conseguiu codificar em palavras, você não consegue expressar aquele sentimento tido e retido, então você fica aqui, voltando naquilo. E a gente, então, começa a pensar, por que eu guardei aquilo? Por que para mim afetou tanto e não afetou o outro, aquele que está me ouvindo? Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que pensar no dia a dia. O que a gente está retendo, mas aí tem que entrar aquele outro ponto. Eu tenho que meditar sobre esse sentimento que reverberou, que acendeu, que emergiu em algum momento da minha vida. Quando a gente fala do sistema de memória, eu já comentei algumas coisas, mas existe duas maneiras distintas da gente reter essa memória no trabalho das nossas células nervosas lá dentro desse sistema magnífico. Existem alterações bioquímicas que estão acontecendo. Essas alterações bioquímicas são moléculas que estão sendo produzidas, como os neurotransmissores, hormônios, pelas nossas células corporais. É essa via de comunicação bioquímica que ocorre numa comunicação de uma célula a outra mediante uma situação. Né? Então, eu estou com fome. Então, eu vou criar ali um sistema de saciedade, de fome. Então, e aí eu vou estar com fome, estou insatisfeita. Então, eu vou criar alguns tipos de moléculas ali que vai dizer assim, Adriana, você está com fome, é melhor você comer alguma coisa, senão não vai dar pé. Né? Então, eu não estou falando pro meu corpo, eu estou com fome. É o meu corpo que está dizendo para mim, olha, tá na hora de comer. Então, a gente cria, né, esse sistema de alarmes, não só para fome, mas para fuga. Então, eu tenho receio de algo, eu não tenho medo de rato, eu vou sair correndo. Eu amo aquela pessoa, eu quero, nossa, um beijo a hora de chegar lá e abraçar essa pessoa. E assim, esse sistema que vai falando internamente através dessas moléculas maravilhosas. E entre elas estão relacionados os nossos sistemas de humor, as nossas emoções, como a serotonina, né? Então, a dopamina, eu já citei, mas eu ainda só estou colocando os nomes para a gente voltar nelas. E existe um sistema que a gente fala de fenômenos eletrofisiológicos. Então, que existe uma condução própria dessas células nervosas, né, de uma operação a nível das suas membranas, que a gente fala de potencial de membrana elétrico, e que depende de todo um mecanismo específico na área biológica, que aqui não cabe a gente ficar colocando, mas que elas vão sinalizar que elas estão recebendo uma informação e precisam passar essa informação adiante a partir das estruturas da sua própria célula e dessas moléculas que elas vão produzindo, que a gente fala de neurotransmissores. Então, eu vou receber uma informação externa de que eu
não gostei do que você disse. Como é que eu chego a isso? Através, então, de um sistema que a gente fala das nossas percepções sensoriais ou neuroperceptivas, e que a gente vai conseguir entender que aquilo não foi bom. Então, se alguém me bateu, ou se alguém só falou, então existe uma percepção ao nível físico e ao nível apenas psíquico. Então, aquilo que eu não consegui compreender direito, mas que me afetou, e me afetou de uma forma negativa. E aí a gente está começando a falar um pouquinho de como a gente cria esse sistema de mágoa. Toda vez que a gente cria uma situação de uma memória nova, o nosso cérebro também ele está pronto para fazer com que isso aconteça rapidamente. Incrível. Então a gente fala de neuroplasticidade. Então eu já recebi uma informação e eu estou processando essa informação recebida. E aí, tipo, eu tinha mágoa, agora eu vou ressignificar isso. Então, eu tinha um bloco aqui e eu tô ressignificando isso, eu tô remontando. Uma outra coisa é, nossa, é a primeira vez que eu tenho essa emoção na vida. Ou é a primeira vez que eu estou entendendo o que é a cor azul. Então, meu cérebro vai começar a trabalhar essa nova informação e ela tem uma capacidade plástica, depois de remontar isso de várias formas, através do acúmulo, lógico, dos saberes que a gente vai adquirindo, né, que não é só de um ambiente. A gente está falando da cultura familiar, a gente está falando da cultura social, a gente está falando dos escaninhos escolares, né? A gente está falando dos saberes populares extremamente criativos e que chegam a gente, por exemplo, nas formas da cultura artística, né? Então, essa coisa do mundo onde não há limite para a imaginação e para as fantasias, mas sempre elaborando algo a partir de uma realidade. A gente não pode esquecer disso, né? Square e Kendall, 2003, eles falam um pouquinho mais sobre isso e eles começam a falar sobre que a nossa memória, então a gente tem uma memória sensorial e uma memória de trabalho, que a gente fala operacional. Então são dois sistemas aí que aparentemente na literatura existe algumas divergências, mas que existe, lógico, algo que todo mundo concorda, né, nesse sentido. Dos fenômenos que a gente fala bioquímicos, a gente chama como traços de memória. Então, é fantástico isso, porque ainda a gente tem dois tipos de alterações que ocorrem ao nível do nosso cérebro, que a gente fala a partir de uma memória criada a partir das nossas estruturas morfológicas, então anatômicas. Então, dependendo daquela estrutura, eu vou então elaborar, executar uma informação a partir dessa estrutura, e funcional, que vem do evento fisiológico, e que esse evento fisiológico vai acontecer ao nível das células neurais. Quando a gente cria essa nova informação neural, a gente está falando de neurônios que possuem uma capacidade de aferência. Então, aferentes, então eu estou levando essa informação para algo. Então, eu senti ser tocada. Eu tenho sistemas neurônicos que estão recebendo essa informação aferente e que vai levar isso ao sistema nervoso central. Então, vai sair do sistema nervoso periférico, que está fora, então, da nossa cabeça e medula espinhal. Então, o que saiu fora disso, então aqui é o sistema nervoso central. Fora disso, a gente fala sistema nervoso periférico, onde caminham, então, os nossos nervos, gânglios nervosos, e que vai se comunicar, então, com nossas estruturas neuromotoras, nosso sistema vegetativo, os nossos órgãos internos, né? E principalmente a nossa pele, quando a gente fala muito como exemplo a pele, porque é o maior órgão que nós temos, e que essa capacidade de um fenômeno espetacular, que a gente consegue sentir de várias formas, né? Algo bom e algo ruim. E até algo que instiga como extrafísico. Eu percebo que alguém está chegando perto de mim e nem chegou tão próximo. Então a gente tem uma vibração. Nós temos ondas vibracionais que são percebidas por um outro.
As pessoas que têm problema visual, por exemplo, elas ampliam muito essa capacidade, como aquelas que têm um problema auditivo. Mas na atualidade, nós estamos ficando com problemas visuais e auditivos? A gente não estaria, então, ampliando essa capacidade fantástica de uma percepção que não há necessidade tanto de ver para crer e ouvir para crer, né, no que eu estou, então, ali sentindo através do outro? Porque às vezes eu também não quero ouvir ninguém, né? Eu finjo que estou ouvindo e não estou ouvindo nada, então não estou escutando nada. Entra pelo ouvido, mas eu não escuto nada, né? Assim. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Toda a informação, então, neural, a gente fala que elas dependem muito de estruturas proteicas, seja então de receptores ou dos neurotransmissores, né, que vão estar, então, conduzindo essa mensagem. Essa informação, ela tem que ser, então, feita várias vezes, né, várias e várias vezes, por repetições, até que a gente, então, entenda que aquilo é importante ser armazenado. Então, será que é tão importante assim o armazenar o que é mágoa? De novo eu faço essa pergunta para vocês. Se essas estruturas funcionais, então, elas forem abaladas, a gente fala que está tendo alguma anomalia, alguma mutação no nível de receptor de membrana ou da produção de determinada, então, molécula para produzir determinada substância. Então, a gente às vezes cai nessas vias, tá? Mas aqui a gente vai colocar num estado normal de percepção da minha consciência. Até no vídeo passado eu falei que nosso cérebro, a gente pode até imaginar que essas informações elas ficam em gavetas, mas é um conceito um pouco errôneo quando a gente fala isso. A gente tenta popularizar algo e às vezes as coisas não ficam bem assim. A gente, na verdade, armazena uma informação ao nível desse circuito das células neuronais. Vejam, elas são extremamente ativas, elas estão em constante movimento no tipo de informações contínuas, elas nunca estão paradas, elas estão ali, ó, trabalhando continuadamente, porque elas recebem sempre um sinal da necessidade ou da não necessidade daquele movimento, daquela linguagem própria que vai gerar uma comunicação com o meu sistema orgânico ou psíquico. O armazenamento, então, quando a gente fala que tem essa capacidade de neuroplasticidade, é porque, olha, eu penso isso e daqui a pouco, em mesmos segundos, eu já refaço aquele pensamento porque eu peguei já uma outra informação e elaborei aquilo melhor. Cara, isso é fantástico. Não é só a partir de uma nova informação que eu vou ter, então, essa capacidade de neuroplasticidade, certo? Então, eu tinha uma informação antiga e agora eu também estou refazendo isso de uma outra forma. Ou uma nova, que a partir daquela eu vou fazer outras tantas, né? Então, essas dimensões dos estímulos do ambiente fazem a nossa memória. Imagine você, então, preso num quarto fechado. E nesse quarto fechado você não conversa com ninguém. Como que você vai criar memórias novas? Então, a gente tem que sair desse lugar. Eu estou deprimida, eu estou ansiosa. Isolar-se não é o melhor caminho. Você ter momentos para pensar naquela mágoa, para pensar naquele momento triste, claro. Mas ficar preso ali é fazer com que você não crie novas possibilidades de pensamento. Então, falar com uma outra pessoa sobre o assunto, então, com um especialista, né? Então, como eu, uma psicanalista, um neurocientista, ou um outro terapeuta, ou um psicólogo, né? Então, quando a gente vai para esses caminhos, a gente pode melhorar esse pensamento, criar novas possibilidades. Um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, né? Procure boas referências para uma boa conversa. Eu sempre falo sobre isso. E eu fiz uma pergunta também no outro vídeo lá do YouTube, se não me engano, e eu falei assim, se nós lemos, ouvimos, vemos, como que a gente consegue transformar tudo isso em memória em nosso cérebro? A partir dessas sequências biológicas que eu estou falando e que foi estruturada provavelmente milhões de anos atrás, né? Lembrando que nós estamos dentro, então, lá do reino animal, junto aos mamíferos, né? E dentro dessa classificação biológica,
a gente se diz que está no topo da escala porque a gente traz alguns argumentos, nossa estrutura, então, biológica, principalmente ao nível cognitivo, né, então de como a gente armazena isso, como a gente elabora, como é que a gente aprende, então que a gente traduz isso muitas vezes como inteligência, a gente vai discutir isso depois, há uma pequena diferença aí, uma pequena não, uma grande diferença, da gente poder argumentar a memória e a inteligência, tá certo? Porque também, de uma forma simples, não adianta eu ter memória, me considerar extremamente inteligente, eu vou fazer isso para o mal. Eu sou inteligente? Ou existem critérios métricos para você dizer que eu tenho um QI maior que 70, então eu tenho um QI normal. Isso não quer dizer que uma pessoa que é abaixo de 70 não cria memórias, não consegue produzir algo, desenvolver talentos e descobrir talentos e que possa, de uma forma focal, mostrar mais inteligência do que aquele que é multifacetado. Então, há formas de se discutir a inteligência e a gente vai fazer isso em outro bloco, por favor. Para armazenar memória, a gente fala que existem fases ou subdivisões de armazenamento ou subprocesso. Aí cabe ao autor. Então, primeiro a gente tem que pensar que a gente tem que ter a aquisição para depois consolidação dessa memória e depois uma evocação. Então, eu vou fazer de uma forma simples. Eu vou adquirir isso, eu vou pensar sobre aquilo, então eu vou consolidar aquilo para depois, em algum momento da minha vida, evocar aquela memória que eu guardei. Então, de novo, agora eu volto na memória. Naquela cena, pensem nisso. Naquele momento que eu estive, eu guardei aquela memória porque me afetou. Me afetou negativamente até o ponto que eu posso traduzir como um trauma. Nessa relação da mágoa que eu guardei, eu não ressignifiquei. Eu deixei ela lá. Então, a memória guardou aquela cena daquele jeito. Vamos pensar na primeira memória, daquele jeito. Não mudei nada. E depois de alguns anos, eu achei que aquilo tinha passado, não voltei a falar no assunto. Eu evoquei aquela memória, porque algum gatilho externo me provocou aquilo. Eu lembrei da pessoa que não vejo há mais de 10, 15 anos, e aquela memória voltou. Por quê? Será que é incapacidade de perdoar? Será que você é tão perfeito assim? E que você também nunca magoou alguém? Será? Então, se a gente tem essa capacidade cíclica, né, de magoar e querer ser perdoado e perdoar o outro, por que aquela pessoa que sou incapaz de perdoar aquele momento? Mas será que o problema estava no outro ou estava em você? Será que aquela mágoa que ocorreu foi porque você não aceitou a fala e que aquilo seria a verdade ou em relação à fantasia que você criou sobre o momento? Então eu criei que eu estava certa, que eu nunca estou errada, que aquela outra pessoa me magoou muito também, ela tá falando da outra pessoa. Aí vem um outro dar o conselho, olha, você não acha que você tá precisando de ajuda, não, profissional, terapêutica, ou uma conversa com alguém, ou volta a falar com fulano. Eu acho que você pode ter visto a cena de uma forma meio distorcida. Não foi o sentido que ela quis dizer. Mas não, rigorosamente no julgamento, ela reteve somente aquela informação, naquele olhar, e não mudou um segundo daquele fenômeno. Então a gente volta agora em E do áudio. No Hering de 1920. Um segundo dessa memória está lá, armazenada, retida, porque todo o sistema biológico trabalhou para aquilo, e você disse que aquilo é uma verdade, que aquele é o seu desejo de guardar aquela memória, porque não sei, quem que vai saber? Você somente. Reflita se isso é bom ser carregado ou ser ressignificado, adoro essa palavra, para ele ser transformado em algo
de aprendizado. Namastê, tenha um excelente dia. Isso para mim está sendo tão maravilhoso. Espero que para você também.